gente, vamos para mais uma aula. Para quem não me conhece, meu nome é Germana e sou a professora responsável no Portal Hora do Médico pela parte de Medicina do Trabalho e Perícias Médicas. Bem, hoje a gente vai falar do formulário da CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. É um formulário simples, mas geralmente tem aquela duvidazinha, né? Onde preenche, quem emite, quando emitir a CAT. Então, vamos discutir um pouquinho aqui. Antes de falar do formulário de acidente de trabalho, que é a CAT, vamos falar do conceito de acidente de trabalho, apesar de não ser o tema da nossa aula. Então, vamos ver lá qual o conceito de acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício próprio do trabalho, a serviço da empresa ou pelo empregador doméstico e que provoca lesão corporal que cause a morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho. Então, minha gente, acidente de trabalho, apesar de não ser o tema da nossa aula, é quando o funcionário teve alguma lesão no seu ambiente laboral que causou redução para o trabalho, ok? Mas por que a gente tem que emitir a CAT? Por que essa importância? Primeiro que a CAT é obrigatória. Vamos lá para o slide. Então, a CAT é um instrumento que o governo tem de saber como é que está a saúde do trabalhador. E quando a gente não emite a CAT, podemos sofrer uma multa, tá? Os prazos para emissão da CAT. O prazo para emissão da CAT é geralmente o primeiro dia útil após a ocorrência e, em caso de morte, de imediato. Então, se o trabalhador sofreu algum acidente na sua empresa, você tem até o primeiro dia útil para emitir a CAT. Então, se foi na sexta-feira, você tem até a segunda-feira. E, em caso de morte, você tem que emitir de imediato. Lembrando que na prática, e como é que dá na prática? Realmente a gente emite até o primeiro dia útil? Bem, na prática, a gente deixa esse prazo mais alargado, geralmente até 15 dias, que é o dia dele ir para o benefício previdenciário. Então, você tem a sua justificativa, que você está investigando se realmente aquele acidente ocorreu no ambiente de trabalho ou não. Mas se cair em prova de título especialista, prova de concurso, o prazo de emissão da CAT é até o primeiro dia útil da ocorrência. E em caso de morte, imediato. Bem, e quem deve emitir a CAT, né? Tem aquela dúvida, né? Quem vai emitir? É o engenheiro, é o RH, é o médico do trabalho? Quem deve emitir? Bem, quem deve emitir a CAT, no caso de empregado, é o empregador. Se a empresa não emitir, qualquer pessoa pode emitir a CAT. O sindicato, o próprio funcionário, seus dependentes, qualquer pessoa pode emitir a CAT. Agora, tem um detalhe, qualquer pessoa pode emitir, só que quem leva a multa é a empresa. Se o sindicato não emitir a CAT, não tem problema nenhum. Agora, se a empresa não emitir, aí sim ela vai pagar a multa. E qual o valor dessa multa? Essa multa pode variar do mínimo ao máximo do salário de contribuição, que também é um conceito previdenciário que a gente vai ver no outro curso da gente. Ok? Inclusive, se você demorar para notificar, eita, eu não notifiquei no primeiro dia útil, o que é que a empresa pode sofrer? Pode sofrer multa, mas nesse caso a multa é no seu valor mínimo. Na prática, geralmente, a gente não tem multa, porque você notificando a CAT, mesmo que não seja no dia correto, isso já está vendo que você é a empresa de boa fé, que se preocupou com a saúde do trabalhador. Tá? Então, qualquer pessoa praticamente pode emitir. Agora, se quem não emitir vai levar a multa, é a empresa. Então, a responsabilidade dela é maior e você, como é de trabalho, mais ainda. Bem, vamos lá, então. Aí a gente trouxe aqui uma perguntinha para vocês. O trabalhador, por exemplo, que exerce atividades concomitantes em duas empresas e sofre acidente de trajeto entre uma e outra empresa que trabalhe, quem emite a CAT? Eu acabei de falar para vocês que quem deve emitir a CAT é a empresa. Mas se ela trabalhar em duas empresas e for no mesmo trajeto, quem vai emitir a CAT? Aí já tem outro conceito que a gente não tocou ainda, que é acidente de trajeto. O que é acidente de trajeto? Acidente de trajeto é um tipo de acidente de trabalho que ocorre quando o funcionário sai de sua casa para a empresa ou volta da empresa para a sua casa. Então, qualquer acidente ali, desde que ele não desvie o percurso, é considerado acidente de trabalho. Então, nesse caso aí, eu trouxe uma pegadinha para vocês. Quem vai emitir a CAT? Na verdade, as duas empresas têm a obrigação de emitir a CAT, tá? E voltando para lá, tem outra pegadinha também. O empregado doméstico tem CAT. Você, o empregador doméstico, você que tem empregado doméstico em casa, você ela por acaso cair e quebrar a perna, você vai ter que emitir a CAT? Vai ter sim. De acordo com a nova lei, a 150 de 2015, a lei complementar do ano passado, o empregador doméstico tem a obrigação de emitir a CAT. Ok? Então, se cair em prova de título, a gente já está com essa informação. Essa informação nova vai trazer várias implicações para o empregador doméstico, mas, por enquanto, a gente sabe que tem que emitir a CAT.
Bem, e quais são os tipos de CAT? A gente tem a CAT inicial, a CAT de reabertura e a CAT de comunicação de óbito. A CAT inicial é aquela que a gente usa para os acidentes normais, o acidente típico de trajeto e os acidentes atípicos. Só lembrando aqui, eu falei de um tipo de acidente de trabalho, mas a gente tem 3, que não é o tema da nossa aula, mas vamos pincelar. Então, acidente de trabalho, a gente tem o típico, que é aquele que aconteceu na empresa. A pessoa caiu e quebrou o pé, é um acidente típico. A gente tem um acidente atípico, que são as doenças profissionais e as doenças do trabalho, que são as famosas tendinites. E a gente tem um acidente de trajeto, tá? Então, voltando para lá, a CAT inicial é aquela que ocorre nos acidentes que a gente disse já, o típico, o das doenças profissionais e de trajeto. A gente tem outro tipo de CAT que gera muita dúvida, que é a CAT de reabertura. O que é a CAT de reabertura? É quando você tem um reinício de tratamento ou afastamento por agravamento da lesão. Logicamente, isso já foi comunicado anteriormente ao INSS. Então, voltando para cá, como é a CAT de reabertura? Vamos dar um exemplo. O funcionário sofreu uma queimadura. Você fez uma CAT inicial e colocou que ele tinha lá a queimadura. Só que ele melhorou da queimadura, voltou a trabalhar, só que depois a queimadura infeccionou e ele teve que fazer um novo tratamento e teve que se afastar do trabalho. Aí você tem que emitir uma CAT de reabertura. A grande dúvida é, poxa, qual o prazo que eu vou emitir essa CAT de reabertura? Se agravou só um pouco, se for uma coisa temporária. Geralmente, na prática, para a gente abrir uma CAT de reabertura, a gente espera que a lesão realmente seja aquela lesão que se agravou por mais de 15 dias. Então, se é uma lesão que se agravou por mais de 15 dias, a gente abre a CAT de reabertura. Mas, em tese, esse é o conceito que está lá, tá? A CAT de reabertura é aquela CAT que você já abriu inicial, mas ele piorou. Seria esse conceito. Você tem que abrir outra e dizer que é a CAT de reabertura. Outro tipo que a gente tem de CAT é a CAT de comunicação de óbito, que é aquela quando há um óbito na empresa e deverá ser anexada a certidão de óbito e quando houver o laudo da necrópsia, tá? Lembrar que os acidentes com morte imediata deverão ser comunicados pela CAT inicial. E a CAT tem 4 vias, a do empregador, a do trabalhador, a do INSS e a do sindicato, ok? Então, a gente tem, quantos tipos de CAT? A gente tem 3, né? A inicial, a de reabertura e a de comunicação de óbito. E lembrar que a CAT tem 4 vias, agora, antes tinha mais, eram 6 vias, a CAT tem 4 vias. Uma para o empregador, outra para o trabalhador, outra para o INSS, outra para o sindicato. Isso cai muito em prova, tá? Quantas vias tem a CAT e para onde vai cada via da CAT. Ok. Vamos lá, então, dando prosseguimento. Bem, outro tema que gera muita dúvida com os médicos do trabalho é como preencher a CAT, né? Como a gente vai preencher. Lembrar que quem vai emitir a CAT, lembrando que quem vai emitir a CAT geralmente é a empresa. Vamos dizer que é o médico de trabalho da empresa. Quem vai emitir a CAT pode ser o RH da empresa, pode ser o engenheiro de segurança, ou você vai lá no site do INSS, pega o formulário e aí assina lá como emissor da CAT. Tá? Depois a gente vai ver quem vai preencher esses campos. Você pode preencher, e tem uma parte lá do atestado médico, que a gente vai ver mais adiante, que gera mais dúvida. Quem preenche essa parte do atestado médico? O médico do trabalho, o médico assistente, o médico do SUS tem a obrigação de preencher a CAT, a gente vai ver daqui a pouco. Então, voltando lá para os campos de preenchimento. Então, a gente vai ter a data do acidente, que você deve informar, logicamente, o dia que o acidente ocorreu. Mas, se por acaso você tiver uma doença ocupacional, por exemplo, a tendinite, você vai saber qual foi, você não tem uma data do acidente. Então, você deve informar como a data do acidente, a conclusão do diagnóstico ou a data da incapacidade, ok? Então, vamos voltar aqui para a gente entender esse conceito. Na CAT, se ele quebrou a perna, teve um acidente típico, eu não tenho dúvida. Se foi hoje, a data é hoje. Agora, se ele tem um acidente atípico, que são as doenças ocupacionais, qual vai ser a data do acidente? Como é que eu vou saber quando ele começou com a tendinite? Por exemplo, a tendinite de Kerven, essa que pega o abdutor longo do polegar. Você pode se basear em 2 critérios. Ou na data do diagnóstico, por exemplo, você está acompanhando aquele trabalhador, eita, ele realmente tem tendinite de Kerven, mas ele está conseguindo trabalhar, ou na data da incapacidade. Lembrar que data da incapacidade é um conceito previdenciário, tá? Que vai estar na Lei 8213 de 91, que é a lei de leitura obrigatória para todo médico do trabalho, tá? Não esquecer dessa lei aí que eu falei.
Então, a data do acidente, se for um acidente típico, é na data da ocorrência, e se for uma doença ocupacional, é na data do início da incapacidade, ou seja, no dia que ele parou de trabalhar, ou na data do diagnóstico. Beleza? Aí, seguindo a CAT, a gente tem o campo 31 lá no slide, que você vai dizer a hora do acidente, o campo 32, que você vai dizer quantas horas, após quantas horas de trabalho, isso aí é besteira, né? Só você vê a hora que o trabalhador bateu o ponto e a hora que ele teve o acidente, tá? Isso aí, acho que não resta dúvida. Aí, continuando, então, lá no campo da CAT, a gente tem o campo 33, que ele pede para informar o tipo de acidente. Por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento, qual tipo de acidente que a gente está lidando. Tá? Lembrar que a gente vai ter um curso completo sobre acidente de trabalho. Aqui a gente só está falando sobre a CAT. Aí, evoluindo no campo 34, a gente tem a pergunta, houve afastamento? Sim ou não? E tem essa observação aí que é bem importante, que diz que a CAT deverá ser emitida para todo acidente ou doença, mesmo sem afastamento ou incapacidade. Vamos voltar para cá? Tem um detalhe aí. Na lei 8213, ela diz que, para você considerar como acidente de trabalho, você tem que ter incapacidade laborativa. Inclusive, ela até exclui as doenças que não causam incapacidade laborativa como não sendo acidente de trabalho. Porém, a gente tem outro dispositivo normativo que pede para você emitir a CAT, e a CAT sem afastamento. E aí, peraí, a lei diz que tem que ser com afastamento, mas eu tenho que emitir uma CAT sem afastamento. O que é que eu faço? Tem que emitir a CAT sem afastamento, sim, considerando como acidente de trabalho, para fins estatísticos e epidemiológicos. Tá? Por isso que tem essa observação. Você deve emitir a CAT mesmo sem afastamento, ou seja, mesmo que não esteja essa previsão na Lei 8213, para fins epidemiológicos. Ok? Voltando lá, a gente também tem o campo 35, que é a data do último dia trabalhado. Isso aqui, para quem trabalha começando o trabalho, é uma data importante, às vezes difícil de estabelecer, mas a gente vai discutir isso quando a gente discutir lá os benefícios do INSS. Aí o local do acidente e a especificação do local de acidente. Então, voltando aqui. Então, você deve especificar o local do acidente. Foi de trajeto? Então, foi em rua tal. Geralmente, para a gente configurar o acidente de trajeto, a gente tem que ter testemunha, boletim de ocorrência e tal. Se for na empresa, especifica o local que o trabalhador estava laborando e tal. É legal que se faça uma investigação na empresa, junto com o setor de segurança do trabalho, para ver se realmente aquele acidente ocorreu na empresa ou não. Vamos continuar, então a gente vai chegar agora na parte que é a maior dúvida dos médicos do trabalho, né? Tem muitos médicos que se negam a preencher a CAT. E aí? O médico que prestou atendimento, o médico do SUS, o médico assistente, ele pode se negar a preencher aquela parte da CAT que tem do atestado médico? Como é isso? Vamos ver lá no slide. Tem o quadro 2 da CAT, que é a parte do atestado médico, que ela deverá ser preenchida, logicamente, por um médico, né? E no caso de morte, a certidão de óbito também era dispensável, no caso sendo a certidão de óbito. Então, lá nos campos, tem os campos lá bem certinho. A unidade de atendimento médico, ou seja, qual hospital que ele foi atendido, tem a data, tem a hora, tem perguntando se houve internação, tem a duração provável do tratamento, perguntando também se ele deve afastar-se do tratamento ou não. Então, essas perguntinhas todas estão na parte do atestado médico. Então, observem aí que ele pergunta detalhadamente informações sobre o atendimento. Então, vamos voltar para cá. Ele pergunta detalhadamente informações sobre o atendimento, se ele vai ter afastamento ou não, se houve tratamento ou não, quanto tempo o tratamento ou não. Então, essas informações, quem tem que dar é o médico que prestou o atendimento. Aí você mata a questão. O médico que prestou o atendimento é que tem que assinar essa parte aí do atestado médico. Então, por exemplo, se eu estou na minha empresa, sou a médica do trabalho, e eu prestei o atendimento lá na hora, eu mesmo fiz, ele teve um acidente, uma sutura, eu mesmo fiz a sutura, então, eu tanto posso emitir a CAT assinando lá em cima como emissor, como também nessa parte aqui de baixo, eu vou assinar a parte do atestado médico, porque eu prestei o atendimento. Outra situação é, eu sou a médica do trabalho da empresa e teve um funcionário, teve uma fratura de braço, por exemplo. Então, encaminhei ele para o ortopedista. Foi o ortopedista que deu o diagnóstico, solicitou o raio-x e trouxe o atestado. Nesse caso, quem é que deve preencher essa parte do atestado? Em tese, seria o ortopedista, porque ele prestou atendimento. Só que muitas vezes a gente não encontra o ortopedista para assinar e tal. Ele deveria assinar.
Se ele não estiver no momento para assinar, você pega o atestado dele e com todos os dados dele, você vai preencher essa parte do atestado médico. Vai botar o CRM dele, o nome, o CID que ele colocou da doença e o diagnóstico. Só que você, como médico do trabalho, você não vai assinar nessa parte aí de baixo. Por quê? Você não prestou atendimento. Você pode até assinar na parte de cima, como emitente, mas nessa parte de baixo é quem prestou atendimento. E se for o médico do SUS, se for o médico da restauração, tem que preencher, porque foi ele que prestou atendimento. Ainda mais quando é médico de rede pública, porque segundo a Constituição Federal, o SUS, ele tem que ter um atendimento igualitário e unânime para todos. Então, principalmente se você é médico do SUS, você tem a obrigação de zelar pela saúde do trabalhador, segundo os princípios e diretrizes do SUS. Aí você tem a obrigação também de assinar, sim. Tá? Vamos lá para outro slide. Então, mas vai ter alguma implicação para mim, como médico assistente, o médico que eu estou lá no plantão e chega, preenche aqui que a senhora me atendeu e me deu o diagnóstico. Vai ter uma implicação legal para mim? Não. Você, como médico assistente, que não é o médico da empresa, você apenas está dando informações do seu atendimento. Você não vai ter nenhuma responsabilidade em relação a isso. Quem vai ter responsabilidade é o médico da empresa ou engenheiro de segurança que emitiu a CAT, porque lá deve ter todas as informações corretas em relação à data do acidente, local do acidente, a hora do acidente. Aí isso sim gera implicações legais. Mas para você que está no plantão, que está no hospital público, ou está no hospital particular, ou está no seu consultório, simplesmente preencher essa parte aí e assinar, para você não tem nenhuma implicação legal. Ok? Vamos voltar lá para o slide. Então, no campo 60, a gente também tem a descrição e natureza da lesão, que a gente tem que descrever qual o tipo de lesão, qual o quadro clínico. Por exemplo, ele sofreu um trauma no antebraço, então eu estou vendo que ele está com o antebraço inchado, vermelho, com dor à mobilização. Coloco o diagnóstico provável, por exemplo, a tenossinovite e o CID, por exemplo, o M65, ok? E aí foi o que a gente estava discutindo, né? No final, informar o local e data e a assinatura do médico. Então, quem assina a CAT? Tá? Isso é muito importante. Não é quem vai assinar a CAT. Isso é um conceito também importante. Uma coisa é quem emite, outra coisa é quem preenche. Tá? Quem emite, finalizando aqui a discussão, a gente já viu que pode ser qualquer pessoa. Pode ser um empregador, pode ser o sindicato, pode ser até o próprio funcionário. E o médico do trabalho. Agora, quem preenche esse campo do atestado médico é o médico que prestou o atendimento. Mas se você não encontra o médico que prestou o atendimento, você é o médico do trabalho, encaminhei para o hospital, ele trouxe o atestado. Não tem problema, você vai preencher lá o campo do atestado com o CRM do médico que atendeu, lá do exemplo do ortopedista que eu dei, com o diagnóstico lá do ortopedista, só que você não precisa assinar lá embaixo. Você vai assinar como emissor. Ok? Para finalizar a nossa discussão, então, aqui no slide, a CAT, a gente vai emitir para qualquer acidente, minha gente. O funcionário sentiu uma dorzinha, emite CAT. Vamos voltar para cá? Então, quais são as implicações de CAT? CAT é um formulário que não é tão simples assim. Uma vez que o funcionário ele tem um formulário da CAT, ele pode para o INSS conseguir um benefício de natureza acidentária, que a gente chama auxílio doença acidentário, espécie 91, que dá estabilidade de 1 ano no emprego. Fora isso, a empresa ela pode pagar mais tributos, que é chamado o SAT. O SAT é como se fosse seguro de acidente de trabalho que toda empresa tem que pagar. Porque se algum funcionário dele precisar do INSS, ele já pagou esse seguro. Só que esse seguro aumenta quando tem mais CAT emitida, na verdade, quando tem mais B91 concedido. Então, o funcionário vai ter estabilidade de 1 ano, a empresa vai pagar mais o SAT, e fora isso, a empresa pode sofrer ação regressiva do INSS. O INSS está entrando com ação regressiva contra as empresas, para que a empresa faça o ressarcimento aos cofres públicos. Então, o médico do trabalho agora, ele tem duas nuances. Ele tanto tem que proteger a saúde do trabalhador, ele tem que fazer a notificação emitindo a CAT, mas também tem todo um aspecto jurídico também atrás dessa emissão de CAT. Tá? Então, tem que ter um conhecimento e tem que ter uma razoabilidade. E aí, qual o critério de emitir CAT? Isso vai muito pelo bom senso de cada médico. Então, o que a gente faz o conceito é que tenha que ter uma lesão significativa. Se, por exemplo, o funcionário ele teve um corte pequeno, porque foi um papel que causou um corte pequeno no dedo, vai emitir CAT?
não há tanta necessidade, diferente de um acidente que causou um afastamento superior a 15 dias, tá? Então, o conceito de acidente de trabalho deve ser aquele acidente de trabalho que realmente causa incapacidade funcional, causa afastamento ao trabalho, porque é importante que o médico do trabalho esteja atento das questões jurídicas que estão atrás do formulário da CAT. Tá bom? Até porque é importante a gente alertar que já existe ação regressiva contra o método do trabalho e, inclusive, o método do trabalho está saindo como campeão de perda de CRM nos conselhos de medicina. Então, a gente tem que ficar atento tanto na medicina e no direito. Vejo vocês no curso completo de acidente de trabalho aqui no portal da área do médico.